Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, família linda do signo de Virgem. Mensagem aqui para vocês, tá? Mensagem, canalização, transmissão divina criadora para os teus próximos dias, virginianos e virginianas. Deixa teus olhinhos aí, se conecta consigo mesmo, para saber o que a espiritualidade maior tem para passar para você nesse momento, tá? Vamos ver qual que é a mensagem para a Virgem essa semana, gente. Entendi. Momento de buscar uma estabilidade nas relações familiares, tá? Essa semana vai pedir aí um olhar voltado para a tua estrutura familiar, para a tua casa, para as tuas relações com a tua família, certo? Primeira casa que sai, a carta, desculpa, é a carta da casa. Aí depois a gente tem a âncora e depois tem a figura masculina, a figura do cigano. Então aqui eu tô me comunicando com algumas pessoas que precisam dar uma checada na sua relação com o seu pai, com a figura paterna, né? E como que essa relação, ela influencia, seja de forma positiva, seja de forma negativa, a tua estabilidade enquanto ser humano, tá? Inclusive a tua estabilidade financeira, certo? Nas constelações familiares, é dito que o pai é a figura do mundo, né? A mãe é a vida e o pai é o mundo. Então, a mãe dá a vida, gera, gesta, né? Pare. E o pai é aquele que pega na mão e conduz esse filho ao mundo, ao sucesso, à realização, tá? Então, quando a gente fala de pai e mãe na figura central de uma criança, e não importa se a criança é do sexo feminino ou masculino, tá? Essas funções, elas precisam estar bem distribuídas. Vai ter um momento, independente se você é homem ou mulher, né? E aí, vale a pena você fazer um retorno à sua infância, fazer uma análise, né, da tua infância. Como que foi a tua infância? Você teve base? Você teve estrutura familiar? Ou você foi uma pessoa sem estrutura familiar? Você teve referências? Você teve um pai como referência? Você teve uma mãe como referência? Ou você, de repente, não teve essas figuras, né? E olhando para esse lado paterno, eu sinto que muitas pessoas que estão me assistindo aqui, elas vão precisar desenvolver um senso de paternidade interno. Que é um trabalho que a gente faz, né? Com a gente mesmo. E faz parte da cura da nossa criança interior. Quando a gente começa a tratar com a nossa criança interior, a buscar curar essa criança interior, uma das primeiras coisas que vai vir como sombra é a sombra do pai ou da mãe, enquanto ausência. Seja como abandono, seja como rejeição, seja como humilhação, traição, injustiça, qualquer ferida que você tenha vivenciado, que tenha tido ali seu pai ou sua mãe como coadjuvantes, ou até mesmo como aqueles que foram responsáveis por ativar esses primeiros gatilhos em você, né? Dessas primeiras feridas. Então, o que é que eu vejo, o que é que eu sinto? Que esse momento, para as pessoas que estão me assistindo, é um momento de trabalhar intensamente com a tua criança interior, trabalhar intensamente com o teu adulto, com a tua adulta, e olhar, observar o que é que hoje eu ainda não tenho estrutura, né? Em que área da minha vida hoje eu não me sinto estruturada, estável, estabilizada? É nas finanças? É no amor? Não sei, é nas próprias relações com a família, que às vezes você tá com conflitos até com a sua família de base mesmo, né? Às vezes você não saiu de casa ainda, você mora com seus pais, você já vivencia essa realidade de querer sair para morar fora, mas você não consegue porque algo te prende. E aqui pode ser, né? Ou a ausência desse masculino, ou uma presença distorcida desse masculino. Como assim? Às vezes você vivenciou a figura do masculino através de outras referências, até mesmo de uma referência feminina na sua vida, né?
Então, pessoas que são criadas, por exemplo, por 2 mulheres, 3 mulheres, não tive pai, mas dentro daquele sistema, ecossistema familiar, uma dessas mulheres era sempre a mais autoritária, era sempre a que tinha uma energia yang mais forte, né? E ela serviu como uma figura de autoridade para mim. Mas como que essa figura de autoridade, ela me influenciou no passado, enquanto criança, e quais são as marcas, quais são as consequências dessa figura de autoridade sobre mim agora, nesse momento presente, né? Eis a questão. Então, é chegado um momento da tua vida, tá, Virgem, que você vai precisar olhar para isso, que você vai precisar buscar, né, internalizar que agora, enquanto adulto, você já pode ser o seu próprio pai, você já pode ser a sua própria mãe. E que por mais que você tenha tido um pai, e muitas vezes esse pai ele não te deu aquilo que você gostaria, muitas vezes esse pai, ele não foi aquilo que você gostaria, né? Ele não correspondeu às suas expectativas, ou até mesmo ele traiu você, as suas expectativas, ele frustrou, ele gerou uma decepção, não importa em que contexto, né, foi. Ainda assim, você pode acolher essa sua criança, e você pode maternar e paternar essa criança, dá para ela o exemplo, dá para ela o amor, dá para ela o carinho, dá para ela a proteção. Deu sono agora. Valeu, Nossa Senhora. Dá para ela a proteção que ela necessita, sabe? Para que você possa se sentir segura e estável, estabilizada, tá? Porque é natural para crianças que não tiveram essa influência paterna sentir sempre uma desestrutura na vida, né? Os adultos se tornam desestruturados, né? Se tornam meio que, como que eu vou dizer, como se não tivesse estabilidade, como se não tivesse segurança, sabe? E podem vir a se tornar também bastante controladores, né? Porque um dos aspectos dessa falta de segurança, dessa falta de estabilidade, muitas vezes dessa falta de chão. Nossa, eu já atendi pessoas assim em terapia que era como se essas pessoas elas estivessem desconectadas da terra, né? Do chão, elas não tinham perna, elas não tinham chão. E eu, por vezes, já vivi dessa forma também, né? Eu já fui vista em terapia assim também. Então, em um determinado período da minha vida que uma terapeuta multidimensional, ela não conseguia ver as minhas pernas, porque eu estava totalmente desconectada, né? Desaterrada. Então, isso pode ser, né, por conta de uma ausência paterna ou por conta de alguma dor, algum trauma associado à figura do masculino, tá? E se o teu caso não foi a ausência paterna, de repente, mas foi um trauma, sei lá, eu vivenciei uma situação de abuso, uma violência, eu vivenciei, sei lá, qualquer tipo de trauma que você tenha vivido no ambiente familiar ou fora dele, né? Às vezes é em um outro contexto, às vezes não foi na infância, foi na vida adulta. Isso pode estar te trazendo um desequilíbrio, sim, pode estar desestabilizando você, impedindo você de alcançar a sua potência, impedindo você de ser uma pessoa próspera, abundante. E você precisa olhar para isso, tá? Chegou a hora. Esse é um chamado da espiritualidade para você nesse momento. Olha para isso, cuida disso, porque você tem muito o que fazer aqui, você tem muito o que prosperar aqui, você tem muito o que crescer aqui. Você tem um futuro muito brilhante à tua espera, mas para isso vai ser necessário você olhar no retrovisor, revisitar esse passado, curar o que precisa ser curado, limpar o que precisa ser limpo, ressignificar o que precisa ser ressignificado, tá? Do teu passado. E perdoar o teu passado, fazer as pazes com o teu passado, definitivamente, tá bom? Se a mensagem fez sentido para você, ó, eu agradeço profundamente uma curtida, um comentário, um salvamento, né? Uma inscrição, tudo tá válido aí para poder auxiliar nesse crescimento, tá? Um abraço no seu coração e até semana que vem, Virgem. Arro.